Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar sobre o quarto volume da Saga do Clone. E aqui a gente tem a primeira saga dividida entre Dois Aranhas, Teia da Vida e Teia da Morte. Antes da gente começar o vídeo de hoje, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e vamos pro vídeo de hoje. Esse talvez seja o maior volume até aqui. São quase 200 páginas, 192. E eu acho que ele talvez seja o volume mais legal até aqui, né? Eu sei que eu digo que as coisas vão piorar, mas existe um período na Saga do Clone em que você tinha um plano estabelecido e no decorrer de 2 anos que foi essa saga, muita coisa foi mudando mais de uma vez e aí o miolo vai ficando muito confuso. Mas aqui ainda é o início, principalmente quando a gente vê, vamos lá, a gente tá falando de, sei lá, a gente não tá em 6 meses ainda. Pouca coisa mudou e o Homem-Aranha tinha muita revista, né? Amazing Spider-Man, Spider-Man, Web of Spider-Man, e naquela época eu acho que estava saindo com uma frequência até mais do que mensal, então era muito conteúdo. E o que a gente tem aqui é, você já estabeleceu o que você queria fazer. Você colocou a situação do Peter, que estava numa parte que eu particularmente acho chatíssima, né, de querer ser aranha e tal, e você está estabelecendo o Ben. Esse quarto volume que a Panini publicou começa a fazer a história andar para os dois, né? Você teve 3 capítulos de introdução e aqui você tem as tramas funcionando para o Aranha Escarlate, que ainda não aceita esse nome como oficial, mas oficialmente já é chamado assim, e o Peter tendo em vista lidar com esse lado do eu preciso retomar a minha vida, né, já que ele está quase morrendo, e aí ele percebe que a ideia de ser só aranha é idiota, e essa trama dele andando. E você une essas duas frentes de história com a Teia da Vida, que é a saga do Ben Reilly, e a Teia da Morte, que é a saga do Peter Parker. E para ter um mínimo fio condutor entre essas, você introduz de maneira mais assertiva o Kane, que já havia aparecido, mas agora interage diretamente tanto com a Aranha Escarlate quanto com o Homem-Aranha. E aí vão surgindo muitas perguntas, né? Você vê pessoas do passado do Ben surgindo, você vê que o próprio Kane já é conhecido dele, isso só vai ser trabalhado bem mais lá pra frente. A gente não sabe quem é o Kane ainda, né? Embora se você já leu a saga original você sabe, se você está lendo pela primeira vez, meus pêsames, né? Mas, como eu falei, aqui a gente já tem um equilíbrio porque a gente teve o início misturado, aí Escarlate, Aranha, agora Escarlate e Aranha de novo. Em questão da arte, aqui tá bem redondinho, tem o Phil Gozier, que eu não gosto, eu acho ele bem ruim, de longe. Mas agora, para os detratores, senhor Duda Daher, eu estou olhando para você, eu não tenho como defender o Sal Buscema aqui, porque o Sal Buscema passa a ser finalizado pelo Bill Sienkiewicz, e o Bill Sienkiewicz é um baita de um artista, cara. As obras dele são incríveis. Mas quando ele finaliza os outros, ele não deixa os outros desenharem, ele impõe o estilo dele, e aí saem umas paradas horrendas, tipo isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Não tem nada de Sal Buscema aqui é puro Bill Sienkiewicz. Você pode, cara, quando ele finaliza o Klaus Jensen, quando ele finaliza qualquer pessoa, ele impõe o estilo dele sobre o traço. Já vi uma vez ele finalizando o Mike Wieringo. Nossa, coitado do Mike Wieringo, gente. E a gente tem essa questão do Tom DeFalco e do J.M. DeMatteis escrevendo o Peter, e o Howard Mack, o Todd Dezago e o Terry Kavanagh escrevendo o Aranha Escarlate. E eu acho legal porque você vai dando uma dinâmica para o Aranha Escarlate, dele querendo retomar a vida dele, aí você tem o novo Kraven caçando, o próprio Kane indo atrás, e ainda tá num ritmo que eu não gosto tanto, do, nossa, eu não sou uma pessoa, eu sou um clone, ai, que horrível. Só que aqui ele já vai começando a buscar uma vida, sabe? Ele encontra a Betty Page, ele tem um interesse romântico ali, vê a vida dele anteriormente, ele tem esse valor pela vida, de entender, pô, eu acho que eu vivi isso também, né? E rever o Kane, uma vida do passado, o cientista com quem ele entra em contato, tudo traz à tona vários sentimentos que eu acho que vão moldando o personagem pra ele deixar de ficar dessa chatice, né? Até porque o Homem-Aranha já tava nessa chatice de ficar contestando quem ele era, se ele era aranha, e você introduz o Ben Reilly fazendo a mesma coisa. Logo de cara eu não acho uma solução tão boa pra mudar o Aranha como eles queriam no início da saga do Clone. E você também já tá azeitando mais os roteiristas, né? Eu acho que esse volume fica mais natural a transição de um título pro outro do que a gente tinha nos outros, né? Que parecia um corte brusco, uma mudança muito repentina de narrativa. Óbvio que você tem, como eu falei, o J.M. DeMatteis é excelente escrever novelão. E você vê que o Terry Kavanagh, ele quer muito ser o J.M. DeMatteis, só que ele não tem a genialidade do J.M. DeMatteis. E quando corta pro Howard Mack, que é um cara que eu não gosto tanto, ele já é mais dinâmico. Ele não quer ficar preso em 1000 recordatórios ou coisa assim, ele quer fazer a história andar. Mas eles ajeitam de uma maneira que tá mais orgânico. Não tá uma parada tão absurda assim, aquele negócio tipo, pá, cortou, que nem
de mensal diferente que era antigamente. E isso é engraçado porque a gente tá vendo terminar esse ciclo meio emo do Ben Reilly e a gente vê finalizar o do Peter, né? Quando ele é injetado com o vírus lá do Abutre, ele acha que ele vai morrer, ele percebe que não é o caminho que ele quer seguir. Só que ele é pego pelo Dr. Octopus no meio do caminho, que percebe que algo está acontecendo com ele, e aí, com a genialidade do Dr. Octopus, ele opta por querer curar o Peter, né? Já que ele queria fazer... É meio que uma questão Coringa-Batman, de entender a importância do Aranha pra ele como vilão, e que ele é o lado bom e tudo mais. Eu gosto muito do Dr. Octopus quando ele é bem trabalhado aqui. Só que aqui já fica estranho porque parece horas em que o Dr. Octopus quer ser um vilão e no final ele é bonzinho. E eu acho que faltou eles definirem esse final antes de começarem a escrever, porque às vezes de uma história por outra parece que muda o tom, sabe? Mas eu gosto, é o Mark Bagley e o Sal Buscema, infelizmente com o Bill Sienkiewicz, mas o Mark Bagley tá voando aqui. Eu acho que essa trama é boa pra encerrar esse ciclo do Aranha querer ser só Aranha. A Mary Jane volta nela, que teve uma passagem muito importante no volume passado, e ela traz a notícia de que ela tá grávida, o que também faz mudar a vida do Peter. E a gente tem, na verdade, o Kane servindo como o que queria ser o grande vilão dessa saga do clone, né? Porque ele mata tanto o Kraven, o filho do Kraven, né, do Aranha Escarlate, quanto o Dr. Octopus aqui, né? E é uma tática clássica de você querer firmar esse novo vilão como uma ameaça quando você pega, cara, um vilão de décadas do Homem-Aranha e mata ele, como é o Dr. Octopus, né? Ele vai voltar depois? Vai, mas vamos se manter no que interessa aqui. Mas como eu falei, esse aqui, quando você não tem 1 milhão de reviravoltas, quando você não tem editores querendo mudar o rumo da trama, pra mim funcionou. Talvez seja o mais redondinho aqui, porque de fato você tem uma história. Já deixou de ser uma introdução, já deixou de ficar truncado, né? Eu sei que isso não vai durar muito, mas esse começo é legal. Sabe, o Peter voltando, o Ben tentando se estabelecer como um herói novo, o Kane surgindo, eu que gosto do visual do Kane, né, quando eu era moleque e tal. Eu não sei quanto vai durar essa sensação, né? É um encadernado mais longo, como a gente falou, mas eu queria muito que isso se mantivesse sem o Bill Sienkiewicz, pelo amor de Deus. Mas, cara, até aqui ainda é uma coleção que vale bastante a pena. E eu espero que você que está acompanhando junto com a gente, ou usando a gente de parâmetro para acompanhar ou não, concorde aí. Se você não concorda, deixa nos comentários, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E apoia a gente no Catarse. A gente sempre divulga as informações antes lá, a gente debate com a galera, decide os vídeos. Você pode entrar no grupo do WhatsApp a partir de R$20, mas o nosso Catarse começa em R$10. Você escolhe o que você quer e pode ser sorteio, grupo de leitura, uma série de coisas. Se não puder, like, compartilha, ativa o sininho e até o próximo vídeo.